Você está acompanhando na mídia nos últimos dias esse evento que está sendo realizado no Brasil, reaproximando os líderes dos países latino-americanos. O Lula, como presidente do Brasil, recebeu o presidente da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Venezuela. E aqui, inclusive, vem um tema bem sensível que ganhou repercussão nacional em todas as mídias, inclusive aquelas que estavam apoiando o governo no ano passado, sobre o tratamento que foi dado ao Nicolás Maduro e o mais importante, a fala do Lula de que tudo que a gente vê sobre a Venezuela é uma construção narrativa, que na verdade toda aquela questão não existe. E essa fala não foi muito bem recebida até pelos convidados, né, os presidentes, por exemplo, do Uruguai, que é esse senhor que você está vendo aqui à esquerda. O cara do Uruguai, ele criticando, até faz sentido, porque ele é um dos últimos presidentes que nós temos aí na América Latina que é de direita, né? A boa parte dos países hoje é comandado por presidente de esquerda. Então até que não foi numa surpresa ele acabar batendo de frente com o Lula, falando que a ditadura na Venezuela não é uma narrativa, só que o Boric, ele é de esquerda, né? O presidente do Chile, ele não é de direita não. E ele também acabou entrando na mesma linha de raciocínio do presidente do Uruguai. Ele discordou de Lula e falou que essa questão de narrativa não é narrativa, é a realidade. Eu vi muitas pessoas que são mais ideologicamente para o campo da esquerda indo na mesma linha do Gabriel Boric. É como se o Lula tivesse ultrapassado do ponto, entende? Então, Lula, até aqui dá para ir, a partir daqui não dá mais. E você passou, entendeu? Os únicos que apoiaram essa declaração do Lula dizendo que tudo isso é uma narrativa e que nada disso existe na Venezuela são aqueles militantes mais fervorosos mesmo que, bom, nesses casos não tem como você esperar outra coisa. E devido a toda essa repercussão, né, que ganhou as manchetes de todos os portais financeiros e também todos os posts de redes sociais, repercussão inimaginável, a gente teve também algumas coisas bem importantes que acabaram perdendo relevância devido ao espaço que isso ocupou. Olha a data, tá vendo aqui, ó? 30 de maio, ou seja, agora, super recente. Petrobras planeja voltar a investir na Bolívia, na Venezuela e na Guiana. Até aproveitar que a gente estava falando da relação ali do Nicolás Maduro com o Lula, vamos falar aqui da Venezuela. Essa reportagem da BBC que foi publicada ontem, por que a Venezuela tem uma dívida bilionária com o Brasil e quem paga a conta? O próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou à BBC que o valor da dívida venezuelana hoje, 6 bilhões e 400 milhões de reais. Você prestou atenção no valor? Mas da onde que vem essa dívida? Os débitos da Venezuela são referentes a uma inadimplência relativa a exportações brasileiras para o país vizinho. As operações foram financiadas em sua maior parte pelo BNDES. Deixa eu explicar aqui uma coisa bem importante sobre esse ponto. O Fundo de Garantia à Exportação é um fundo que serve para quê? Para cobrir operações que são amparadas pelo seguro de crédito à exportação. O que é esse seguro de crédito à exportação? Ele é um mecanismo de garantia, como o próprio nome diz, né? É um seguro que é oferecido pela União Federal para proteger as exportações das empresas brasileiras, tanto de bens quanto serviços, quando acaba acontecendo um problema no pagamento, ou seja, rola calote para essas empresas que prestam serviços ou que vendem bens, exportando eles do Brasil para países vizinhos. Caso haja inadimplência de quem comprou os bens lá fora, né, o FGE, esse fundo aí, ele acaba indenizando o financiador e busca, né, recuperar o valor em atraso do devedor. E aí o governo brasileiro falou para a BBC o seguinte: esse calote aí da Venezuela, o FGE cobriu. Então eles tentaram até, falaram, não, tá tudo resolvido, né? O seguro cobriu, mas aí que tá. Da onde que vem o dinheiro do FGE? Esse fundo, como qualquer fundo, tem um patrimônio. E ele foi acumulando dívidas, calotes. O que acontece com o patrimônio nesses casos? Ele vai minguando. E da onde que são os recursos provenientes? São várias fontes, mas uma das principais é o orçamento federal, dinheiro público. Aqui a gente chegou então no X da questão. Dinheiro público, da onde que vem o dinheiro público?
recolhimento de impostos, recolhimento de taxas, tributos. Ou seja, se você for lá no final e ver quem realmente paga toda essa conta aqui, meu querido, é eu, é você. A gente volta um pouco no tempo, alguns anos para trás, e você lembra que as manchetes que a gente via eram exatamente nessa daqui, né? O que se sabe até agora sobre conexões internacionais de esquema de corrupção, a época que a Lava Jato estava investigando todos os problemas, não só dentro do Brasil, mas que foram para fora. E em relação à Venezuela, nós temos as empreiteiras brasileiras que faziam operações de construção na Venezuela e estavam sendo investigadas pela Lava Jato. Ao total, 40 projetos, valor de 20 bilhões de dólares. Você está vendo aí o nome das empreiteiras, das construtoras que estavam na época sendo investigadas pela Lava Jato, só para relembrar você das coisas que já aconteceram num passado não tão distante assim, exatamente seguindo essa mesma lógica de auxiliar projetos em países vizinhos, fazer coisas com os países vizinhos, países esses que não têm um histórico muito bom, não só para o Brasil como um todo, mas para a Petrobras também. Não sei se você se recorda, isso aqui é um pouco mais antigo, lá de 2007, a Bolívia assumindo o controle das refinarias da Petrobras. Você está vendo aí o Evo Morales, ali ó, tá vendo a refinaria lá no fundo? E a faixa escrito nacionalizado, propriedade dos bolivianos. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Ele fez toda essa cena aí, indo lá com um monte de militares, botando faixas, fazendo discurso. Dá a impressão quando você assiste o quê? Cara, o cara entrou lá e pegou o negócio pra ele, né? Não vai dar nada pro Brasil. Aquilo ali foi tudo jogada de marketing. Esses caras são estrategistas de marketing como ninguém. Pro povo falar, meu Deus, esse presidente é maravilhoso, petróleo do povo, gás do povo, uhul. Só que no fundo, eles tiveram que pagar um valor pra Petrobras. Mas isso, óbvio, você não vai falar pro povo, né? A Bolívia, ela pagou 112 milhões de dólares pelas refinarias da Petrobras, que foram aquelas nacionalizadas. Bom, Rob, então tá tudo certo, né? Os caras pagaram, aí que tá. Não foi um bom negócio para a Petrobras. Ela tinha comprado, pagado nessas refinarias 102 milhões de dólares em 1999. E de 99 até o momento da nacionalização, ela tinha investido mais 78 milhões de dólares. Ou seja, deu 180 milhões de dólares que a Petro gastou. A Petro gastou 180 milhões e a Bolívia pagou quanto? Pagou 112 milhões. Então, evidentemente, aí essa diferença de 68 milhões de dólares, prejuízo para a Petro. Olha, essa época era uma série de erros que o Brasil tomava em quem ele escolhia fazer negócios, e a Petrobras era um grande exemplo disso, um erro atrás do outro, que culminou com o quê? Culminou com, lá em 2013, chegando a ser a empresa mais endividada do mundo. Ficou bem claro aqui a minha posição, tanto quanto a aproximação ali de Venezuela, Bolívia, quanto especificamente o caso da Petrobras. Agora que eu já dei a minha opinião, quero saber a sua aqui embaixo nos comentários, vamos trocar uma ideia. Forte abraço e até a próxima.